Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Bruna, eu sou professora de matemática e de física aqui no Projeto Alcance, principalmente para os alunos que vão fazer a prova da ETEC. E hoje eu vim trazer um tema bem legal para vocês que está incluso dentro da matemática e que cai bastante nas provas. É imprescindível vocês saberem um pouco sobre isso. Antes de entrar no meu tema, eu vim falar um pouco também sobre alguns temas recorrentes. Trouxe uma listinha aqui para vocês de temas que eles sempre escolhem alguma questão sobre eles. Então, nós temos aqui, por exemplo, conjuntos numéricos, nós temos frações, às vezes eles colocam questões de potenciação, eles sempre colocam questão de equações do primeiro grau. Então, quando você tiver um tempinho, vale a pena se ligar nessa dica aqui que eu coloquei e dedicar um pouquinho de tempo para estudar esses temas aqui. Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre regras de três. A regra de três, ela mais pra frente a gente vai ver a definição dela, mas ela se divide em regras de três simples e composta. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouco com vocês sobre a regra de três simples. Dando a definição do que é uma regra de três simples, nós temos que quando um problema, ele tem 4 variáveis e nós só conhecemos 3 dessas variáveis, ou seja, 3 valores correspondentes a elas, nós então podemos resolver esse exercício através da regra de três simples. Mas como que eu resolvo esse exercício então? Como que eu faço para chegar num resultado final? Eu vou trazer um passo a passo bem bacana aqui agora, que com certeza vai deixar tudo mais claro, que vai ajudar vocês quando vocês estiverem resolvendo um exercício que envolva a regra de três simples. O primeiro passo, então, é a gente conseguir entender o que a nossa questão está pedindo. O meu exemplo, ele diz assim: com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Meu primeiro passo aqui, então, é construir uma tabela. Você percebe que a minha tabela está aqui e nessa tabela, para a construção dela, você vai agrupar grandeza embaixo de grandeza na mesma coluna e na linha do lado você também vai agrupar grandeza embaixo de grandeza, mas você vai colocar a correspondente. Bruna, não estou entendendo como que isso funciona. Aqui no meu exercício ele não está falando que quando eu tenho uma área de absorção de 1,2 metro quadrado e eu tenho então um gasto de energia solar de 400 watts, essa é a minha correspondente. Embaixo eu tenho a de 1,5 metro quadrado, mas eu não sei ainda quantos watts essa área está gastando. Então é isso que a gente precisa descobrir. O meu segundo passo, então, é identificar se essas grandezas envolvidas nesse problema, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como assim? Se eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, falando assim de maneira bem simplista, eu tenho que um número, quando ele aumenta, o outro que é proporcional a ele, ou seja, a outra grandeza que é proporcional a ele, também vai aumentar. Ou seja, as duas estão aumentando junto. E se em contrapartida eu tenho que quando um número está aumentando, ou quando uma grandeza está aumentando, o outro número ou a outra grandeza está diminuindo e vice-versa, eu tenho então que essas são grandezas inversamente proporcionais. Ok, identifiquei se elas são direta ou inversamente proporcionais. Agora o meu terceiro passo para resolver esse exercício é montar a proporção e resolver a equação. Vamos ver como que isso funciona na prática mesmo? Vamos resolver esse exercício juntos? Então eu tenho aqui, o meu primeiro passo é montar essa tabela. Coloquei grandeza embaixo de grandeza, coloquei na outra coluna também grandeza embaixo de grandeza, na linha assim do lado eu coloquei o valor correspondente, a grandeza é correspondente. Então o meu segundo passo é tentar entender se essa grandeza ela é direta ou inversamente proporcional. Como que eu faço isso? Eu vou na minha coluna que tem um X e coloco uma setinha para baixo. Eu paro um pouco para ler o meu problema e tento entender se quando esse problema ele me der um valor maior na outra coluna, se a minha setinha da outra coluna ela vai para cima ou vai para baixo. Vamos ver como isso funcionaria? Concorda que se eu tenho uma área menor, eu utilizo uma quantidade menor de energia. E se essa área ela aumenta,
como é o caso do nosso exemplo aqui, que aumentou para 1,5. Então, eu vou consumir uma quantidade de energia um pouco maior. Então, é assim que funciona. Eu posso dizer, então, que se aqui a minha área aumentou, a minha energia ela também vai aumentar. Então, essas são grandezas diretamente proporcionais, ok? E aí, eu venho para o meu terceiro passo, que então é montar a proporção e resolver essa equação. Eu tenho aqui a minha tabelinha com grandeza embaixo de grandeza, e o que eu faço? Primeiro, eu pego as minhas grandezas que são iguais, não as que são correspondentes, e coloco uma em cima da outra, dividindo. Ou seja, tem 1,2 dividindo pelo 1,5, eu igualo, já que eu vou para a minha grandeza correspondente, eu tenho 400 dividido por x. E aí, como que eu faço para resolver isso agora? Eu faço uma multiplicação cruzada, ou seja, o meu 1,2 vai multiplicar o x e o meu 1,5 vai multiplicar o 400. Coloco isso no esqueminha de equação aqui, como vocês estão vendo na segunda linha, e então eu isolo o meu x. Tudo que não for x desse lado esquerdo aqui vai para o lado direito. Concorda comigo que se o 1,2 ele está multiplicando o x, ele vai lá para o outro lado da equação dividindo, então, porque essas são as nossas regras matemáticas básicas. Então fica x é igual a 1,5 vezes 400 dividido por 1,2. Se você fizer essa continha na sua casa, você vai ver que isso vai dar o número 500. Ou seja, a energia produzida será de 500 watts por hora. Conseguiu entender? O nosso resultado dessa questão, então, seria o 500. Bacana, né? Mas, Bruna, e quando eu tiver uma questão de regra de três simples que a minha grandeza, as grandezas que estão envolvidas, elas sejam inversamente proporcionais? Como que eu resolvo isso? Nosso próximo exemplo vai dar uma clareza para a gente acerca de como que a gente resolve. O exemplo diz assim: uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, o meu primeiro passo aqui é montar a tabela, coloco grandeza embaixo de grandeza. Então, eu coloco o 8 embaixo do 5, o 8 e embaixo o 5. E do lado, na coluna do lado, eu coloco grandeza também embaixo de grandeza. Eu conheço o 20, que é a quantidade de dias, o prazo do término, mas eu não conheço o novo prazo do término. Então, é o meu x. Meu segundo passo, então, é identificar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E observe que agora eu colocaria uma setinha para baixo na coluna que tem o x, ou seja, nessa coluna de prazo de término de dias, e compararia a outra coluna então para saber o meu resultado. E observa que se você diminuir as horas de trabalho por dia, o prazo ele vai aumentar. Esse término ele vai aumentar em quantidade de dias. Concorda que se eu trabalho 8 horas por dia, então eu vou terminar essa obra em 20 dias, porque eu estou trabalhando mais, mas se eu deixo de trabalhar tanto assim, começo a trabalhar 5 horas por dia, esse mesmo serviço que eu estou fazendo, ele vai demorar mais para ser feito. Então aqui nós temos uma questão de grandeza inversamente proporcional. E aí o meu terceiro passo é então montar essa tabela, montar a proporção e resolver essa equação. A diferença daqui é que ao invés de dividir, por exemplo, o 20 pelo x, aqui a gente vai inverter. Aonde você colocar essa setinha para baixo, aonde tiver essa incógnita, você vai inverter. Então, ao invés de colocar o 20 dividido por x, você vai colocar o x dividido por 20. E do outro lado da equação, você vai colocar o 8 dividido por 5, do mesmo modo como na outra. A única diferença aqui é que você vai inverter o termo que tem a incógnita. Então, você vai fazer essa multiplicação cruzada e vai ficar 5 vezes x é igual a 20 vezes 8. De novo, vamos deixar esse x aqui sozinho desse lado esquerdo e passar esse 5 lá para o outro lado. Vamos isolar esse x. Então, se o 5 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Vai ficar, então, x é igual a 160, que é a multiplicação de 20 vezes 8, dividido por 5. E isso vai dar 32.
Ou seja, se antes eles trabalhavam 8 horas por dia, eles demoravam 20 dias para terminar a obra, agora se eles trabalham 5 horas por dia, eles vão demorar 32 dias para terminar essa obra. Conseguiu ficar claro agora? Vocês entenderam como que faz quando eu tenho uma regra de 3 simples, mas que ela é diretamente proporcional, e como que eu resolvo quando eu tenho uma regra de 3 simples que é inversamente proporcional? Bem bacana, né? Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre a regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, nós temos aqui uma definição um pouco diferente. A regra de 3 composta ela é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas, sejam elas direta ou inversamente proporcionais. Vamos fazer um exemplo agora que vai facilitar muito o nosso entendimento. Aqui nós temos que em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Ou seja, temos 3 grandezas aqui envolvidas nesse problema. Como que eu faço então, Bruna, para resolver isso? Primeiro passo é eu vou montar a minha tabela, igualzinho do outro. Então, aqui eu tenho 3 colunas diferentes, porque eu tenho 3 grandezas diferentes. A primeira coluna aqui é a de horas, ou seja, primeiro eu tenho 8 horas trabalhadas, depois eu tenho 5 horas trabalhadas. A segunda coluna, ela diz respeito à quantidade de caminhões, ou seja, primeiro eu tenho 20 caminhões e depois eu não sei quanto eu tenho, porque essa é a minha incógnita. E a terceira coluna, ela diz respeito ao volume, a quantidade volumosa. No caso aqui era 160 metros cúbicos de areia e agora é 125 metros cúbicos de areia. Eu olhei essa tabela, montei direitinho, agora o meu segundo passo é identificar esse tipo de relação. Ela é diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional. Diferentemente da regra de 3 simples, aqui a gente não vai identificar só uma relação, a gente vai identificar 2 relações. Mas o passo é o mesmo. Primeira coisa que você vai fazer vai ser ir na coluna que tem o X, colocar uma seta para baixo, porque essa é a nossa incógnita, e depois comparar com as outras 2 colunas. Observe que se você aumenta o número de horas de trabalho, por exemplo, a gente pode diminuir o número de caminhões. Portanto, essa é uma relação inversamente proporcional. Aqui eu colocaria uma seta para cima nessa quantidade de horas trabalhadas. Mas também, se você aumentar o volume de areia, você aumenta também o número de caminhões. Portanto, a relação é diretamente proporcional e aqui na coluna de volume você colocaria uma seta para baixo, nessa terceira coluninha. E aí, então, nós devemos igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões, de acordo com o sentido das setas. Esse é um passo um pouquinho mais complicado, mas a gente vai conseguir. Então, aqui, a primeira coluna, ela é inversamente proporcional em relação à segunda coluna, e a terceira coluna, ela é diretamente proporcional em relação à segunda coluna também. O meu terceiro passo, então, é montar a proporção e resolver a equação. Parece difícil, mas não é. Então, o que é diretamente proporcional permanece do mesmo jeito, e o que é inversamente proporcional, eu inverto os termos. Lembra que a gente tinha visto isso na regra de 3 simples? Então, eu coloco aqui, eu isolo aonde eu tenho a minha incógnita, então fica 20 dividido por x é igual a 160 dividido por 125. Não alterou o termo de posição, porque é uma relação direta. E aqui é onde é uma relação indireta, eu só altero. Ao invés de ficar 8 dividido por 5, fica 5 dividido por 8. Agora eu faço o meu cálculo, vocês vão perceber que eu coloquei aqui riscado porque eu estou simplificando então a minha conta. Eu não preciso calcular quanto seria o 120 dividido por 125, porque tem um termo em comum entre eles que eu posso simplificar. Eu não preciso calcular quanto seria o 5 dividido por 8, porque eu também tenho um termo em comum. Então, aqui, eu tenho na segunda linha 20 dividido por x é igual a 20 agora, não mais 160 e não mais 125, mas 20 dividido por 25 vezes 1 dividido por 1. A gente sabe que quando a gente tem esse segundo caso aqui do 1 dividido por 1 é 1, e se eles estão multiplicando uma outra coisa, a gente nem considera, porque vai dar 1. Isso eu igualo, então, a 20 dividido por 25, e se eu fizer esse cálculo, eu vou ter 4 dividido por 5. Fica, então, x é igual a 5 vezes 20 dividido por 4, e isso dá 25.
Logo, serão necessários 25 caminhões para carregar, ou melhor, descarregar. E esse seria o nosso resultado aqui nesse exemplo, ok? Bom, eu tenho também um outro exemplo para ficar bem clara essa questão da regra de 3 composta e eu espero que vocês gostem dele também. Eu tenho aqui então que em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens então em 16 dias? Primeiro passo, eu acho que vocês agora já estão feras nisso. O primeiro passo então é montar a tabela. Coloco grandeza embaixo de grandeza, na linhazinha do lado eu coloco a grandeza correspondente e a minha tabela está montada. Meu segundo passo é identificar os tipos de relação. Então vamos pensar um pouquinho. Eu colocaria a minha setinha para baixo aqui onde eu tenho a minha incógnita, onde está o X. E observe que se você aumenta o número de homens aqui da primeira coluna, a produção do carrinho ela também aumenta. Então é uma relação diretamente proporcional. Você não precisa inverter a razão, não precisa inverter um número na hora de calcular. Agora, comparando com a minha coluna 3, eu observo que se eu aumento a quantidade de número de dias e a produção de carrinho ela também vai aumentar. Portanto, essa relação ela também é diretamente proporcional. Você também não vai mudar você não vai mudar nenhuma razão na hora de calcular, você não vai inverter nada. Então aqui é um cálculo simples, básico, tranquilo. Você só vai igualar e vai calcular. Então ficaria assim, montando a minha proporção e resolvendo a minha equação. Ficaria o 20 dividido por x, que é a minha incógnita, é igual a 8 dividido por 4 vezes 5 dividido por 16. Eu isolo o meu x, faço o meu cálculo e fica então x é igual a 20 vezes 4 vezes 16 dividido por 8 vezes 5. Isso dá 32. Então serão montados 32 carrinhos. Bom, se na primeira nós tínhamos 2 tipos de relações, ou seja, diretamente e inversamente proporcionais, aqui nós só temos relações diretamente proporcionais. E é assim que nós resolveríamos essa questão. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se dediquem para estudar, para fazer mais exercícios sobre esse tema e sobre outros. Eu coloquei aqui embaixo um link bem confiável que fala um pouco mais sobre isso, que tem, enfim, materiais muito bacanas sobre esse assunto e sobre outros ligados à matemática. E eu espero que vocês estejam bem e estudem bastante, porque vale a pena, tá bom? Até a próxima e que Deus abençoe!